A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando nesse último trimestre de 2021 acerca do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E a lição de hoje é a lição de número 7. Ela está inserida no capítulo 14 e 15, nos capítulos 14 e 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E como sempre, as lições, ela traz 3 objetivos, né? O primeiro é evidenciar a compaixão de Jesus pelos necessitados através da multiplicação de pães e peixes. O segundo é enfatizar que o poder de Jesus sobre as forças da natureza revelam a sua divindade. E o terceiro é demonstrar que independente da distância, os poderes das trevas se submetem à ordem do Messias. Ou seja, o Senhor não está preso ao tempo e ao espaço. O textuário da nossa lição diz: respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. Mateus 14, 28. A verdade prática diz: não há limites para a atuação do poder de Jesus na vida daquele que tem fé. Está em 8, pode ser verificado isso aqui em Atos capítulo 1, verso 8 e Mateus 10, 1. A introdução à nossa lição, ela vai dizer, os capítulos 14 e 15 de Mateus trazem demonstrações poderosas do Messias, as 2 multiplicações de pães e peixe, o andar sobre as águas, a libertação à distância da filha da mulher cananeia, são ações poderosas trazendo marcas sobrenaturais em Israel, nunca dantes vistas. Pois bem, o primeiro ponto da lição fala as 2 multiplicações de pães. Na primeira multiplicação de pão, Mateus capítulo 14, verso 14, desembarcando, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ali, quando o dia já estava findando, muito embora desejasse ficar só naquele momento, que Jesus tinha se separado para orar, mas a multidão tinha ido, rodeando ali o lago da Galileia. E aí, quando menos espera, está aquela multidão. E aí, chegando à tarde, já para anoitecer, Jesus vê aquele povo faminto. E aí ele pergunta o que os discípulos têm. E aí aparece alguém com 5 pães e 2 peixes. Essa é a primeira multiplicação de pão aqui no ponto 2 do tópico 1. A primeira multiplicação de pão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido, deu aos seus discípulos. Essa foi a primeira multiplicação de pães. 5 pães e 2 peixes foi o suficiente para alimentar quase 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Pois bem, aqui no terceiro ponto do primeiro ponto, né? Fala sobre a segunda multiplicação de pães. Essa segunda multiplicação de pães e chamando Jesus, os seus discípulos, e disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Nós observamos aqui que as pessoas estavam ali há 3 dias ouvindo Jesus, né? Comendo naturalmente o que tinham levado ou não, mas estavam na presença de Deus, né? Ali na presença de Jesus.
E quando se está na presença de Jesus, isso mostra, a palavra de Deus diz, acerca quando Satanás tenta Jesus, né? Que Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, ou vive o homem, mas o homem vive também da palavra, quando não tem o pão, né? E isso ficou comprovado ali. Aqui nessa passagem tem algo interessante, porque a segunda multiplicação de pães, a segunda multiplicação de pães e peixe, né, foi realizada na região de Decápolis, né? Decápolis significa 10 cidades ao redor do lago da Galileia. E aqui nós percebemos aqui que quando a segunda multiplicação de pães foi para 4.000 homens. A primeira multiplicação de pães, apesar de ser 5.000 homens, era 5 pães e 2 peixes. Aqui, para 4.000 homens, foi 7 pães e alguns peixes. Dá a entender que era mais do que 2 peixes. E aqui tem uma revelação profunda nesse episódio. Por quê? Por que 5 pães e 2 peixes alimentou mais do que 7 pães e mais peixe? E aqui fica uma lição muito forte para a igreja, para nós. Aqui em Marcos capítulo 8, verso 14, quando Jesus está atravessando, eles estão atravessando o barco e Jesus pergunta, né, quantos pães vocês têm? Ele diz 7, mas na realidade tinha 8. E aqui está o segredo, aqui está o motivo de menos pães, de mais pães e mais peixe ter alimentado menos pessoas, né? E aqui quando Jesus ele pergunta para o discípulo, quantos pães tem? Ele diz 7, mas tinha 8. Por quê? Porque em Marcos capítulo 8, verso 15, eles vão ver que tinha um pão ainda, quando atravessaram tinha um pão no barco. Alguém escondeu um pão na hora de levar os 8 pães, só levaram 7. E aqui quando entra a mentira, né? Aquela mesma mentira que aconteceu com Ananias e Safira, né? Que foram entregar uma oferta na igreja, e aí eles se concordaram em dizer que o dinheiro que a parte que eles estavam entregando na igreja para o pastor da igreja era o que todo que tinham vendido aquela propriedade. Na realidade não era. Eles tinham tirado parte. E aí quem estava nesse dia no templo, na igreja, era o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro recebe, olha para ele, o Espírito Santo revela e ele diz, por que tu deixou Satanás entrar no teu coração? Isso aqui é uma lição para nós hoje. A obra do Senhor, a igreja do Senhor está capenga hoje, vive numa situação terrível, porque está mentindo no tocante às ofertas e dízimos. Estão tendo mais e estão entregando menos, dizendo que é o total. E essa mentira leva à ruína, leva a enfermidade na igreja, leva à falta de fé, leva à falta de milagres, à falta de poder, né? Não tem coragem de usar o poder que Jesus nos outorgou, nos deixou, e com isso o inimigo se torna vitorioso. Aqui, quando Jesus também fala, guardai-vos do fermento dos fariseus e do de Herodes. E esse fermento aqui, que Jesus está falando, é justamente essa mentira. Porque quando você vai para Mateus 2,7, você vê Herodes mentindo ali no nascimento de Jesus. E aí quando os magos chegam para ele e perguntam onde é que nasceu o rei dos judeus, que nós viemos adorar, e aí o próprio Herodes vai e diz, olha, quando vocês acharem, voltem por aqui que eu também quero adorar, ou seja, mentira, né? A outra mentira de Herodes foi no tocante a ajudar a igreja. 16 anos antes do nascimento de Jesus, o Herodes I, o Grande, ele começa uma restauração do templo, que tinha sido o templo de Salomão e foi derrubado por Nabucodonosor e aí reconstruído por Zorobabel, e agora estava precisando de uma reforma e Herodes entra para reformar
mas mantém essa reforma por cerca de 40 anos, para subjugar os judeus ali, para ficar achando que é alguma ajuda. E isso traz para nós hoje a questão da política no meio da igreja, não no sentido de que o crente não pode disputar e até se eleger um cargo público. Eu estou falando dos políticos, dos líderes da igreja se venderem ao ponto de ficar na mão dos políticos, assim como os judeus ficaram na mão de Herodes. E isso é terrível, isso é o fermento de Herodes. E o fermento dos fariseus é a questão daquele fariseu publicano que entra no templo para orar. E o fariseu se justifica. Quando o fariseu se justifica, ele se auto-justifica, ele se acha melhor e maior do que os outros, né? E aí isso aqui é um fermento dos fariseus. Também é prejudicial nos nossos dias. Aquela pessoa, aquele crente que se acha melhor do que os outros, se acha maior do que os outros, né? Ele se auto-justifica, e isso é um fermento. E nós, os líderes da igreja, não devemos estabelecer uma relação com ninguém pelo que ele faz ou pelo poder que ele tem. Nós devemos manter esse relacionamento pelo que a pessoa é, e nunca pelo que ele pode fazer na igreja, seja ele ímpio ou cristão. Pois bem, então aqui vamos para o segundo ponto, que fala sobre Jesus anda sobre as águas. Aqui, quando Jesus está andando sobre as águas, né? E os apóstolos pensam que é uma visagem, né? Desde aquela época já tinha essa situação, a pessoa achar que um vulto é uma visagem, é uma assombração. E aí Pedro, quando os discípulos disseram que era Jesus, Pedro disse: mestre, se és tu, permita que eu vá ter contigo. E aí Jesus diz: vem. Então aqui, nessa situação, Jesus está mostrando que a natureza, ela não tem força sobre o seu povo, sobre os seus ungidos, sobre os seus filhos, sobre a igreja. Tanto o fogo, como o vento, como a água, nós vemos isso, o fogo, né, a fornalha de fogo que foram colocados lá, Misael, Azarias e Ananias, e o fogo não ardeu neles. Não é que o fogo não queimasse, o fogo queimou, inclusive queimou quem o jogou lá dentro. Só as chamas, só o vapor matou quem o jogou dentro da fornalha. Mas é aquele que é de Deus, o fogo é Deus. Esse fogo é Deus, o fogo é de Deus. Então, aquele que é de Deus, Deus não mata. E isso acontece também com os animais, no caso de Daniel. Isso acontece também com as águas, no caso de Jonas, no caso do Mar Vermelho, do Rio Jordão. O Senhor, ele tem o controle daquilo, de toda a sua criação. E o fogo, né, realmente, que queima é aquele que é ímpio. O ímpio queima no fogo, ali junto com o Filho de Deus, e o Filho de Deus não sofre nada, porque é o fogo de Deus, é o juízo de Deus que queima. E ele queima o ímpio, e mesmo estando junto com o Filho de Deus, o Filho de Deus não sofre nada. Pois bem, vamos para aqui o terceiro e último ponto do segundo, de Jesus e os discípulos admirados, né? Aqui é acerca do templo, ainda falando acerca dos líderes se vender para os políticos, né? Aqui, os discípulos admirados com o templo, né? Os discípulos admirados no barco e adoraram dizendo verdadeiramente é o Filho de Deus. Aqui não é com o templo, desculpem. Aqui falando ainda do vento, né? E aí os discípulos faz aquela pergunta, quem é esse que até o vento e o mar ele manda e obedece? Pois bem, então aqui entendemos que o servo de Deus não sofre, mesmo passando por essa situação. O terceiro ponto fala a mulher cananeia.
o poder sobre o reino das trevas. Jesus é poderoso sobre todos os reinos, né? E aqui, quando aquela mulher cananeia, ela, num dos evangelhos, né, de Mateus, ela vai correndo atrás de Jesus. Já no evangelho de Marco, Marco de 7:25, diz que ela estava numa casa, e entra numa casa onde Jesus estava. E o importante é que ela vai clamar a Jesus por um livramento. A sua filha está endemoniada. A mulher cananeia, ele, porém, não lhe respondeu palavra, e seus discípulos, aproximando-se, rogaram, dizendo: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E o Senhor retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. E a mulher continuou. E aí nós conhecemos bem a história, né? Quando Jesus disse: Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Não foi para as ovelhas perdidas de Deus, foi de Israel, né? O povo judeu tinha se perdido. E Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. E aqui fica uma lição de que nós devemos sempre chegar diante de Deus, de Jesus, e não nos justificando como fariseu, e não colocando as obras, alguma coisa que tenha feito na frente, como Herodes, mas que a gente chegue confessando, porque primeiro vem o arrependimento, depois a confissão, depois o crer e a fé. E a mulher cananeia, ela realmente veio por esse caminho. O arrependimento, a confissão, o crer e a fé. Quando ela fala para Jesus, quando ele diz que não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela vai e diz que ela não precisava nem do pão que estava na mesa. Para ela, só o que caísse da mesa já servia. Então, isso serve para os gentios, para nós, os gentios, né? E a salvação veio para os judeus e não para os gentios. Mas nós nos humilhamos e nós nos colocamos como indignos, como imperfeitos diante de Jesus. E aí é por isso que nós temos direito, né? Que Ele nos dá o direito e nos convida para a mesa, para ceiar. Porque nós reconhecemos que somos indignos e que somos imperfeitos. Esse é o segredo da ceia, que muitos não entendem o que o apóstolo Paulo fala. Não existe nenhum digno para ceiar, porque não tinha nenhum justo sobre a terra quando Jesus veio. E é por isso que o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 11, a partir do 23, onde muitos falam da ceia. Mas pouco se prega sobre a ceia, porque ali, quando o apóstolo Paulo estava falando ali já era no tocante à ceia. Mas antes daquilo ali, se deve pregar por que a gente chega naquela mesa, que a gente foi convidado para aquela mesa, sendo indigno, sendo imperfeito. E de Gênesis a Apocalipse vamos dizer, textos, né? Para que a gente ministre na ceia, para depois entrar na ceia propriamente dita com 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Mas poucos, na hora da ceia, fazem essa pregação e esse ensinamento. Por que nós chegamos na mesa? Pois bem, essa lição, ela trata justamente disso. Eu queria trazer também a questão aqui acerca de Jesus, acerca das vigílias, né? Que tem um tópico aqui que fala sobre a vigília. E tem a vigília judaica, era 3 vigílias da noite. O judeu, ele dividia a vigília em 3. Mas aí, quando ele ficou subjugado pelos romanos, os romanos tinham uma vigília dividida em 4, a noite dividida em 4. E aqui nós temos essa questão aqui da vigília, né? Na quarta, aqui, Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Então aqui eu quero só trazer a memória, esclarecer aqui
acerca dessa vigília. Na vigília judaica, quando você vê em Juízes 7:19, você vai ver em Lamentações 2:19, você vai ver em 1 Samuel 11:11, que a vigília de Israel era 3 vigílias de 4 horas à noite. Mas como eles foram subjugados por Roma, agora a vigília que estava em vigor era a vigília de 3 horas, 4 vigílias de 3 horas, né? E aqui em Mateus 14:25. E aquela questão do galo, do canto do galo, ali era um soldado romano, né? Que ficava para trocar a guarda. Ele que era o corneteiro, né? Esse que é chamado de galo em Roma era o corneteiro, e que ele, na hora que dava a hora de trocar a guarda da vigília, ele tocava, ele cantava, né? Que não significa tocar. E isso ficou conhecido como cantar do galo. Porque em Israel, dentro de Israel, não, né, dentro de Jerusalém, não podia criar galinha. Não podia ter aves, galinha, galo. Então, quando a palavra de Deus diz lá, quando Jesus diz, olha, antes que o galo cante, Pedro me negará 3 vezes. Então, é na troca da vigília. E esse galo não é um galo, literal, uma galinha, galo de galinha, de galo, não. Né, de aves. Esse galo era um soldado romano que fazia essa troca através de tocar a corneta. Era essa luz que eu queria trazer sobre esse versículo. Que Deus abençoe, que tenha uma boa aula, os professores, alunos e pastores. E graças a Deus, a CA de Seta, no Maranhão, está voltando para a Bíblia. Está fazendo o caminho de volta, desde de Roma, quando a igreja chega em Roma, e que parte da igreja se rende, mas a igreja de Jesus Cristo, ela nunca se desviou. E a CA de Seta no Maranhão, como está de volta, foi a igreja que entrou no Maranhão há 60 anos, mais de 60 anos, e agora está de volta o CA de Seta, e assim também os crentes, né, que estão buscando algo mais da parte de Deus, o Senhor está trazendo. Estamos voltando para a Bíblia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.